Paz do Senhor fundamentadas na palavra. Paz do Senhor a todas vocês que estão entrando aqui na nossa live. Hoje nós estaremos falando sobre Axa. Eu não sei se você já ouviu falar dessa mulher, mas se não ouviu, vai estar ouvindo nesse exato momento. Hoje nós falaremos sobre Axa, florescendo no deserto. Abra sua Bíblia em Josué, capítulo 15, e vamos fazer uma leitura do versículo 16 até o versículo 19. E Caleb disse: Darei minha filha Axa por mulher ao homem que atacar e conquistar Quiriat-Sefer. Otoniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, a conquistou. E Caleb lhe deu sua filha Axa por mulher. Quando Axa foi viver com Otoniel, ela o pressionou para que pedisse um campo ao pai dela. Assim que ela desceu do jumento, perguntou-lhe Caleb: O que você quer? Quero um presente. Respondeu ela: Já que me deu terras no Negueb, dê-me também fontes de água. Então Caleb lhe deu as fontes superiores e as inferiores. Quem foi Axa, minhas irmãs? Axa foi filha de Caleb. O nome Axa significa adornada, rompendo os véus. Uma mulher inteligente, uma mulher estratégica, uma mulher ousada, uma mulher pontual, uma mulher corajosa. Muitas definições. E essa menina foi a filha de Caleb. O mesmo Caleb que, junto com Josué, creu na promessa de Deus e entrou na terra prometida. Caleb foi um homem de fé, de coragem. E mais pra frente nós vamos ver que Axa, ela puxou a fé do pai. Ela puxou a ousadia e a coragem do pai dela. Quando as tribos de Israel começaram a conquistar Canaã, Caleb recebeu como herança a região de Hebrom. E depois tomou Debir, uma cidade importante. Ele prometeu dar a sua filha, Axa, em casamento a quem conquistasse Debir, que é Quiriat-Sefer. E Otoniel, sobrinho de Caleb, filho de Kenaz, foi o guerreiro que venceu a batalha e recebeu Axa como a sua esposa. Mais tarde nós vamos ver que Otoniel foi um dos primeiros reis, o primeiro juiz de Israel, Otoniel foi um dos primeiros, o primeiro juiz de Israel, lá em Juízes 3, do 9 ao 11. Axa conhecia muito bem a história do seu povo. Ela conhecia muito bem a benignidade de Deus. Ela conhecia muito bem os milagres, as manifestações de Deus no meio dos israelitas. Ela viveu experiências, ela viu grandes acontecimentos. Axa conhecia o Deus que sustentava o povo, sustentava os seus escolhidos. Ela conhecia o Deus que se manifestava no deserto. Então Axa, ela sabia, ela conhecia, ela cria no Deus Todo-Poderoso. Axa, ela carregava muitos atributos. E podemos ver nessa menina, nessa mulher, uma inteligência imensurável. Uma mulher estratégica, uma mulher ousada, uma mulher que teve perseverança, uma mulher que soube calcular a rota, soube programar as coisas, observar as coisas. Tem muitas coisas boas para aprender com Axa. Por isso que ela floresceu no deserto e nós vamos aprender com ela também o que fazer para florescer no nosso deserto. Após se casar com Otoniel, ela ganhou do seu pai uma porção de terras no deserto do Negueb. Axa não rejeitou o presente que o pai havia lhe dado. Ela aceitou aquele presente, embora não era tão favorável assim, não era tão bacana na nossa linguagem, não era tão
atraente, aquele presente, aquelas terras, era um lugar desfavorável, era um lugar difícil, seco, árido. Não era uma terra muito boa. Era uma terra desfavorável, a terra que ela tinha ganhado de seu pai. Só que Axa, ao invés de devolver a terra ou reclamar da terra, murmurar sobre a terra, colocar defeitos na terra, como às vezes nós fazemos por aí, por muito pouco, não gostou, faz cara de que não gostou, coloca defeito porque não gostou. Só que ela não agiu assim. Ela recebeu aquela terra, aquela porção de terra no deserto do Negueb. Ela viu que era seca, ela viu que era árida, ela viu que era difícil, que não tinha água ali, mas ela não reclamou. Pelo contrário, ela analisou aquela terra, ela analisou aquele presente. Ela não falou mal do presente, ela não se frustrou com o presente que seu pai lhe havia dado. Mas ela analisou a situação e teve coragem, teve ousadia para se mover dentro desse cenário. E aqui já é uma grande lição para o nosso coração. A maneira como nós reagimos às coisas que nós ganhamos. A maneira que nós reagimos às coisas que nós temos acesso, embora aos nossos olhos não seja tão atraente, não seja tão bom assim. Mas como nós reagimos diante de situações aparentemente desfavoráveis? Como nós reagimos diante de situações que a gente está ali olhando e pensando, isso não vai dar certo, mas como nós reagimos àquilo? É muito importante a forma como nós reagimos às situações. Então perceba que Axa aqui, ela não foi uma mulher reativa. Ela recebeu o presente, as terras do Negueb. Ela analisou aquela situação. Provavelmente ela pensou, ela calculou, ela refletiu. Até que Axa encontra uma solução para aquela terra seca. Até que Axa encontrou uma forma de lidar com aquela terra, de lidar com aquele presente, de recepcionar aquele presente. Ela pensou em tudo, ela teve estratégia, ela teve inteligência, ela teve ousadia, ela teve fé. Ela foi uma mulher de coragem, uma mulher visionária. Axa foi uma mulher visionária, porque ela não ficou com a visão dela limitada àquilo que ela estava vendo naquele momento. Pelo contrário. Então nós aprendemos a sermos mulheres visionárias. A sermos mulheres que pensam 10 anos lá na frente. Mulheres que projetam, mulheres que calculam as coisas. Antes de sair falando, antes de sair se desesperando, mas pensa em soluções, pensa em maneiras, pensa em várias situações para resolver aquela questão, até que se consiga desfrutar daquilo. Então Axa, ela pensou em formas, em maneiras de fazer prosperar, de fazer crescer, de fazer frutificar aquele presente que ela havia ganhado de seu pai. Axa vai até o seu pai com reverência, com singeleza. Ela sabia como era a terra, ela sabia que a terra era seca, ela sabia que ali era bem pedregoso, com raríssimas vegetações devido à seca. Axa sabia que as colheitas dependiam totalmente de fontes, de poços, de canais de irrigação. Aquela terra precisava de água para produzir frutos e ela sabia. Ela olhou, ela observou, ela planejou, ela teve um plano de ação. Exatamente, minha irmã. Ver além do que os nossos olhos podem ver. Nós precisamos ver além das circunstâncias. Nós precisamos ter olhos para ver além da situação que nós estamos vivendo. Nós precisamos ver além e não ficarmos limitadas
a tudo que está nos acontecendo, mas ter uma visão ampla, ver além. E Axa foi essa mulher que ela viu além. Ela viu além da circunstância, ela viu além da situação dela, ela viu além. Talvez você, iria ver apenas a terra seca, mas Axa não. Ela já viu a terra numa outra dimensão. Ela já viu a terra e já estava pensando ali na produção, no que ela poderia fazer, como que ela iria honrar aquele presente, como que ela poderia ser grata por aquele presente, mas ainda assim ter estratégia para melhorar as coisas. Ela foi essa mulher. E ela vai até o pai dela com ousadia, ela vai até o pai dela com coragem, ela vai até o pai dela com muita reverência e pede para ele: dê-me fontes de água. Ela foi atrás da solução. Ela sabia qual era a solução para frutificar, para prosperar aquela terra. E ela foi até o seu pai, pediu as fontes de águas, e o seu pai prontamente deu para ela não só as fontes superiores de água, mas inferiores também. De bom coração, como um bom pai, ele deu além do que ela pediu, porque ele deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Axa percebeu que a terra que havia recebido era boa, mas não tinha água. E sem água não tinha como produzir nada. Sem água seria completamente infrutífero. Por isso ela pede ao seu pai as fontes de águas. E mais uma vez eu preciso falar. Uma mulher inteligente, uma mulher estratégica, uma mulher ousada, que solucionou um problema. Ela tinha um problema. E ela foi atrás da solução daquele problema. Ela não ficou reclamando daquele problema. Ela não ficou falando mal daquele problema. Ela não ficou falando mal do seu pai, porque, nossa, podia ter me dado uma coisa boa e me deu logo isso. Essa terra seca, difícil. Tanto lugar para me dar. Não, ela não foi essa mulher que saiu reclamando daquilo que ela ganhou. Pelo contrário, eu vejo uma mulher agindo em gratidão, porque ela ganhou aquelas terras secas, mas ela, com a inteligência que só Deus pode nos dar, ela fez o caminho dela de solucionar o problema daquela terra, para que fosse uma terra fértil. Ela se moveu, ela fez a parte dela, justamente isso, Cris. Axa se movimentou. Ela não ficou de braço cruzado esperando que o seu pai chegasse para ela e perguntasse: minha filha, tu tá querendo o quê? Tu quer água? Tu quer fonte? Tu quer poço? O que tu tá querendo? Não, ela não esperou, ela se movimentou. Ela foi atrás da solução, porque ela sabia que tinha solução. Ela sabia que o pai dela tinha condições de ajudar na situação. Ela sabia que o pai dela tinha meios. Então ela foi atrás do pai dela. E hoje é a mesma coisa que eu e você podemos fazer com Deus. Ir atrás do nosso pai, pedir ao nosso pai, comunicar com o nosso pai. Falar: Senhor, tu me deu isso, eu te agradeço, mas eu preciso de mais. Eu preciso resolver essa situação. Eu preciso solucionar essa situação, mas só será possível se o Senhor me ajudar. Hoje nós precisamos pedir ao nosso Pai, o nosso Deus. Axa aqui foi pedir Caleb, seu pai. Mas nós hoje, o véu rasgou para nós e nós temos acesso a Jesus Cristo, ao nosso Deus Todo-Poderoso. E nós podemos chegar para Ele e pedir tudo aquilo que nós estamos precisando nesse momento. Nós podemos pedir. Isso tudo nos ensina a buscar mais a Deus, buscar no Senhor, buscar nele a provisão,
Buscar nele a estratégia. Buscar de Deus aquilo que torna a nossa herança espiritual realmente produtiva, realmente frutífera. Deus, ele já nos fez uma promessa, mas existem meios para viver essa promessa e em muitos casos nós precisaremos nos movimentar na direção da nossa promessa, porque ela foi feita, mas como eu tomo posse? Ela foi feita, mas qual é a minha parte dentro da minha promessa? O Senhor me prometeu que eu vou pregar? Tá bom, mas eu preciso ler a Bíblia, eu preciso me preparar. O Senhor me chamou para cantar? Tudo bem, eu preciso melhorar minha voz, fazer uma aula de canto, eu preciso me envolver mais, eu preciso conhecer mais, eu preciso me aprimorar mais. O Senhor me fez uma promessa de chegar num grande lugar, mas eu preciso me preparar para chegar nesse lugar. E tudo isso a gente faz com estratégia, com ousadia, com perseverança, com inteligência. A inteligência principal de saber que a parte que me cabe eu preciso fazer e agora eu preciso traçar caminhos. Buscar soluções, foi o que Axa fez. Ela buscou soluções e ela achou as soluções. Em outras palavras, Axa não queria só a terra. Axa queria vida sobre a terra. Era pouco. Faltava alguma coisa, faltava vida. Faltava vida naquela terra. E ela foi atrás dessa vida sobre aquela terra. E o pai dela concede generosamente as fontes. E as fontes superiores eram fontes nas montanhas, formadas pelas chuvas nascentes que corriam das encostas. Eram mais frescas, puras, contínuas. Olha que abundância que Caleb deu para Axa. Olha que riqueza que ele deu para Axa. E simbolicamente remetem às bênçãos espirituais vindas do alto. As bênçãos de Deus sobre a nossa vida, a graça, a comunhão com o Senhor, dons, talentos. Deus tem sempre abundância. É tudo abundante da parte de Deus. E as fontes inferiores eram nascentes mais baixas, que fluíam nos vales, fluíam nas planícies, eram usadas para irrigação, para rebanhos, para plantações. Definitivamente, fazer prosperar aquela terra. E simbolicamente, as bênçãos práticas e materiais. Sustento, sabedoria, provisões diárias. Exatamente, minha irmã. Todos os milagres que Jesus realizou, as pessoas precisaram fazer alguma coisa. Exatamente. E é tão interessante isso, porque eu estava lendo uma passagem lá em João, que tudo que aquele homem precisava fazer naquele momento era crer na palavra de Jesus. Tudo que ele precisava fazer, a passagem que eu estava lendo, era crer. Mas exatamente isso. Precisava fazer alguma coisa. Jesus já tinha dado a ordem do milagre, mas aquele homem precisava crer na palavra de Jesus. Então nós precisamos sempre fazer a nossa parte, sendo crer, sendo levantar e agir. Nós precisamos sempre fazer alguma coisa. É impossível viver a promessa, viver as bênçãos de braços cruzados. E é o que Axa nos ensina. Axa nos ensina que a bênção é completa. E se está incompleta, eu preciso fazer alguma coisa, mas eu não posso perder a bênção. As fontes superiores e inferiores eram duas partes distintas de um mesmo sistema de água, significando abundância. Caleb concedeu mais do que o pedido. Caleb deu mais do que ela tinha pedido. Ela pediu apenas fonte de água. E ele deu a superior, ele deu a inferior, ele deu mais.
ele agiu com Axa como Deus age comigo e com você. Dando sempre mais, fazendo sempre mais, porque Deus sempre tem mais para a nossa vida. Ele é um Deus poderoso. Ele é o nosso Pai, e o Pai sempre tem mais para dar para os seus filhos e para as suas filhas. Axa, ela não se conforma com as bênçãos pela metade. Ela não se conforma com as coisas incompletas. Mas ela também não se desfez daquilo que ela recebeu. Ela não se contenta com a bênção que estava incompleta. Mas ela também não se desfaz da bênção que está incompleta. Com ousadia, com estratégia, ela busca pela plenitude da bênção dela. E é o que nós precisamos. Ter ousadia, ter coragem, ter inteligência para buscar a plenitude em Deus da nossa promessa e viver a totalidade disso. Desfrutar a plenitude da promessa que Deus tem para nós. Vai ter momentos, minhas irmãs, que Deus, Ele vai nos dar coisas aparentemente incompletas. Mas não para ficar incompleto, mas para testar o nosso coração, para provar o nosso coração, para ver o que nós vamos fazer, para ver se nós estamos mesmo preparadas para receber a bênção completa. Então tem alguns momentos, alguns cenários, Deus, Ele permite a bênção num conta-gota para ver a nossa reação, para ver se o nosso coração está firme, está pronto para receber o que é maior. E se nós iremos fazer como Axa, que não reclamou do que recebeu, mas teve um posicionamento de estratégia, de inteligência, de sabedoria, para solucionar aquele problema, porque ela ganhou e tinha um problema. Mas ao invés dela devolver as terras, ela foi atrás da solução para viver a abundância, a plenitude que estava proposta para ela. Axa cuidou da bênção recebida. Axa pensou em formas de fazer prosperar, pensou em formas de fazer frutificar. Por isso mesmo que Axa floresceu no deserto, porque ela não desistiu no cenário de seca, ela não desistiu no cenário árido, mas ela foi atrás da solução. Ela resolveu a solução e floresceu. Aquela terra deu frutos. Aquela terra foi abençoada. Aquela terra foi pleníssima, abundante, próspero, intenso. Coisa de Deus mesmo, minhas irmãs. Um lugar que era seco, que era árido, foi transformado em um lugar fértil, com água em abundância. Axa foi muito visionária. Quando eu estava lendo esse texto, eu vi essa mulher visionária, sabe? Essa mulher que definitivamente pensou fora da caixinha. Não, tem uma solução. E eu vou atrás dessa solução. Ela sabia que com estratégias, ela sabia que o que estava faltando era água, era somente água. Se houvesse água ali, sua bênção se tornaria frutífera. E ela foi atrás da água. Ela foi atrás de quem poderia dar a água para ela. E ela recebeu. E eu tenho uma reflexão para o teu coração nesse momento. Qual é a área da sua vida hoje que está como as terras que Axa recebeu? Está seco, infrutífera. Qual área da sua vida hoje está precisando florescer? Mas você só está enxergando sequidão. Você só está vendo o problema. Você está vendo tanto problema que você não está conseguindo enxergar a solução que já está diante de você. Qual área da sua vida hoje?
que está seco? Qual área da sua vida que não está florescendo, não está rompendo? Qual bênção que Deus já te deu que você não está sabendo lidar? Que você não está sabendo meios de fazer essa bênção prosperar, multiplicar, crescer? Qual é a área da sua vida que você precisa de estratégia, de solução? Qual é a área da sua vida que precisa de um mover de Deus, um agir de Deus? E o que você está fazendo dentro disso? Você está murmurando com Deus? Você está desanimada da sua caminhada de fé? Por causa desse cenário, por causa dessa situação? Ou será que dentro desse cenário você está fazendo como Axa, buscando soluções para resolver, buscando meios para se manter, buscando meios da sua fé não se esfriar, buscando meios de continuar na oração, buscando meios de continuar na palavra de Deus, firme, lendo, aprendendo? Axa nos ensina, minhas irmãs, a buscar soluções e florescer no meio do deserto, florescer no deserto das nossas vidas, florescer com estratégia, florescer com inteligência que o Senhor nos deu, florescer com um coração grato diante do Senhor, florescer com coragem, florescer com fé, de que está vendo tudo seco, mas tem fé que o cenário vai mudar, tem fé que há uma direção de Deus para a sua vida. Paz do Senhor, Ellen, nós estamos falando aqui de Axa, a mulher que floresceu no deserto. Axa nos ensina, amadas, que nós temos que ser mulheres visionárias. E ser uma mulher visionária é tirar o foco do problema e focar na solução. E se eu não tenho solução hoje, eu entendo que eu preciso orar e buscar no meu Pai Celeste a direção. Axa buscou no Pai terreno. Eu e você precisamos buscar no nosso Pai Celeste. Precisamos orar e pedir ao nosso Pai que nos dê fontes. Se estamos precisando de fontes hoje, da água do Espírito hoje, Ele tem para nos dar. Nós precisamos ser mulheres gratas, mulheres pontuais. Qual é a área, minha irmã, que você precisa do fluir das fontes do Espírito na sua vida? Creia que o Senhor fará fluir. Ele fará fluir. Porque o Senhor tem isso para mim e para você. Ele faz fluir. Existem as águas do Espírito que lavam a nossa mente, lavam o nosso coração, nos torna abundantes, nos torna mulheres cheias da graça, cheias da glória de Deus. Você precisa identificar a área da sua vida hoje que está como as terras do deserto do Negueb. E quando você identificar essa sequidão, essa área que está seca, você tem que buscar no Senhor as soluções para que haja as fontes sobre essa sequidão, para o fluir do Espírito nessa sequidão. E isso tudo, minha irmã, se faz com oração, se faz com jejum, se faz com uma vida fundamentada na rocha que é Cristo. O Senhor tem bênçãos, o Senhor tem prosperidade, o Senhor tem saúde, o Senhor tem alegria, o Senhor tem refrigério, tem bálsamo para derramar sobre a nossa cabeça. Há um óleo de alegria para ser derramado sobre a nossa cabeça. Existem vestes de louvor preparadas para mim e para você. Mas nós precisamos ser as mulheres que florescem no deserto. Mas para florescer no deserto, precisamos ter estratégia, precisamos ter coragem, precisamos ter ousadia e precisamos ter visão.
visão espiritual que não enxerga o natural, mas está enxergando no espírito a solução. Naturalmente você não tem explicação. Naturalmente parece que não vai acontecer. É por isso, irmãs, que nós precisamos desligar um pouquinho, sabe? Das coisas desse mundo. E nos ligar no espírito. Nos ligar nas coisas do céu. Porque é o céu que nos dá esperança. É o céu que nos renova, sabe? Às vezes nós estamos tão presas nessa terra, presas nos bens, presas em como conquistar isso, como conquistar aquilo. Achamos que só seremos felizes com o carro zero na garagem, com a casa no condomínio. A gente acha nessa terra que a gente só vai ser feliz se tiver milhões na conta, tudo bonitinho, tudo organizadinho. Mas nem sempre é assim, minha querida irmã. Nós precisamos tirar um pouco os nossos olhos do natural e colocar os nossos olhos no sobrenatural. Humanamente eu não estou vendo nada, mas espiritualmente eu já sei que o Senhor já fez. Axa nos ensina a ser assim. A mulher que vê de uma forma sobrenatural. Ela viu além do natural, ela viu além das condições que estavam ali diante dos olhos dela. Tem gente que só olha para a desgraça do hoje. Tem gente que só vê as notícias ruins do Facebook. Tem gente que só vê as notícias ruins do jornal. E a TV dentro de casa tá ligado o dia inteiro no jornal, vendo notícia ruim, vendo desgraça, se alimentando disso. E aí quando a pessoa se alimenta disso, ela não consegue olhar de forma sobrenatural. Ela não consegue crer no Deus da cura, do livramento, da porta aberta. O Deus da solução não consegue, porque o olho está preso no natural e nas desgraças, nas atrocidades desse mundo. Só que Deus está nos convidando, minhas irmãs, a olhar de forma espiritual, a olhar de forma sobrenatural. E até ver, sim, porque nós temos olhos e graças a Deus, porque temos a nossa visão. Mas não permitir que as coisas desse mundo venham tomar a glória e a presença de Deus no nosso coração. Quando nós olhamos demais para o natural, a gente perde até a fé, minhas irmãs, se a gente não vigiar. Porque humanamente falando, é caos atrás de caos. Só que Deus está nos convidando a ser mulheres que focam na solução e não no problema. Focam no Deus que pode fazer tudo novo. E não no problema. Tá um deserto hoje? Tá árido, tá seco. Mas é hoje que tá seco. Eu sei que Deus tem fontes para jorrar nessa terra. E eu busco em oração, eu busco em consagração. Eu não me contento com a bênção incompleta, eu vou atrás para que se complete essa bênção. Eu me movimento, eu não murmuro, eu não reclamo, mas eu me movo em direção à minha promessa. Eu me movo para solucionar os meus problemas espirituais. Eu me movo no espírito para solucionar os meus problemas emocionais. Eu me movo no espírito, eu não me contento. Eu não fico presa no caos, mas eu já estou pela fé vendo a solução. E eu floresço no deserto. Você vai florescer no deserto. Sua família vai florescer no deserto, porque a partir de hoje você vai focar na solução. Você vai atrás da solução. Você vai atrás de completar sua promessa. Você vai obedecer a Deus. Você vai buscar direções de Deus. Axa buscou a solução do seu pai, porque foi o seu pai, Caleb, que deu para ela o presente, a terra. Então ela não foi no tio dela buscar pelas fontes. Ela foi diretamente no pai dela, nos ensinando que nós precisamos ir diretamente no nosso pai.
Quem vai a Deus não tem que forçar a porta. Quem vai a Deus não precisa forçar maneiras, inventar métodos. Quem vai em Deus, Ele dá a estratégia, e a estratégia do céu é eficaz, dá certo de primeira. A estratégia do céu, não tem coisa nessa terra que paralise. Então, Axa nos ensina a ir buscar a solução naquele que nos presenteou, naquele que nos fez uma promessa. Deus te fez uma promessa, então é nele que você vai ir para concluir a sua promessa. Foi Deus que te fez uma promessa? Ele disse que você vai ser próspera, vai ser abençoada. Ele disse que a sua casa será salva. Ele disse que o seu chamado está de pé, sua promessa está de pé. Então é nele que você vai buscar as soluções para viver a totalidade dessa promessa na sua vida. E você vai florescer nesse deserto. E todos verão que no deserto com Deus há florescimento. Todos verão que no deserto com Deus tem provisão, tem maná, tem codornizes. Todos irão ver que no deserto com Deus a provisão chega. Todos irão ver, porque o seu deserto vai florescer, porque você está aqui e está ouvindo essa palavra e entendendo que você é uma mulher sábia, você é uma mulher corajosa. Não deixa, minha irmã, ninguém falar coisas que você não é. Não deixe entrar no seu coração as mentiras do diabo sobre você. Não deixe entrar no seu coração as setas inflamadas do inimigo. Às vezes ele usa pessoas para te ferir. Às vezes ele usa pessoas para lançar na tua vida uma palavra de derrota, de desânimo. Pessoas que te puxam para trás. Mas não permita, porque Deus te fez uma mulher sábia. Deus te fez uma mulher estratégica. Deus te fez uma mulher visionária. Deus te fez uma mulher corajosa. Ter coragem não tem nada a ver com não ter medo, porque as pessoas pensam que ser corajosa é sinônimo de não ter medo. O corajoso, ele vai mesmo com medo. Essa é a grande diferença entre o medroso e o corajoso. O medroso, ele paralisa, ninguém tira ele daquele lugar, mas o corajoso, ele vai mesmo com medo, mas ele vai, ele rompe, ele avança. E Deus te fez uma mulher corajosa. Deus te fez uma mulher para vencer, para viver as promessas que Ele mesmo te fez. Porque se Ele te fez promessas, é porque você terá condições para viver essas promessas. Então eu quero te convidar a fazer como Axa. Floresça no deserto. Entenda qual é o seu papel nesse deserto. O que você precisa fazer nesse deserto. O que você precisa, qual fonte você precisa, qual área da sua vida está seco. Mas você precisa do agir do Senhor. E o Deus que prometeu é fiel para cumprir. Se Ele disse, minha irmã, que você vai chegar lá, você vai chegar lá. Porque Deus, Ele não é homem para que minta. Ele não é filho de homem para que se arrependa. Ele cumpre tudo aquilo que Ele fala ao nosso respeito. Só que hoje, a direção de Deus para a nossa vida é buscar soluções. Porque Ele nos deu capacidade para buscar nele as soluções. Então, se existe área da sua vida que está árido, que está seco, se existe algo que Deus te prometeu ainda não se cumpriu, hoje, em nome de Jesus, o Senhor vai revelar a você quais as estratégias, quais as soluções. Ele te convida, minha irmã, para ter uma visão além do natural. É visão sobrenatural. É um convite sobrenatural para a sua vida. As pessoas ao seu redor, elas irão ver o caos, mas você, ligada no Espírito, você vai ver as promessas se cumprindo. Você vai ver as bênçãos do Senhor sobre a tua vida. Você vai ver você, pela fé, vivendo o seu chamado, vivendo os frutos do seu ministério, desfrutando disso.
desfrutando dos presentes de Deus para a sua vida. Caleb, como um pai terreno, ele deu fontes superiores e inferiores, deu fontes abundantes para Axa. O nosso Deus nos dá em abundância o Espírito Santo que se move dentro de nós. E se hoje você andou abatida, caída, desacreditada, você precisa compreender que Deus está te chamando para viver no sobrenatural e buscar soluções, olhar para as soluções, não reclamar do que Deus já te deu. Porque, minha irmã, a gente aprende que o pouco com Deus é muito. O pouco com Deus é muito. Multiplica, faz transbordar. Nós precisamos buscar as soluções do alto. Não é autoajuda, é a ajuda do alto, como dizem por aí. E o Senhor tem para nós. E nós iremos florescer, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir na nossa vida. Então você vai florescer com a estratégia certa, com o direcionamento do céu. Você florescerá. E tem rios de águas vivas fluindo do trono de Deus para mim e para a sua vida. Existem rios de águas vivas para nos inundar. Fontes de Deus para regar a nossa terra. E se a terra está seca, o Espírito Santo vem hoje regando essa terra, irrigando essa terra, encharcando essa terra, fazendo viver essa terra. Porque toda sentença maligna cai por terra hoje, em nome de Jesus. E você não é o que as pessoas dizem que você é. Você é Cris. Você é Dailane. O que Deus diz que vocês são. Vocês não são a obra do acaso. Vocês não são mulheres que deram errado e por isso estão do jeito que estão. Não. Vocês são mulheres que o céu investe, que o céu acredita e que o céu depositou inteligência, sabedoria, ousadia, visão espiritual aberta. Então, não se menosprezem, não se inferiorizem, porque vocês são filhas do Eterno. E vocês viverão tudo aquilo que Deus disse que vocês iriam viver. A promessa está de pé. Vocês irão florescer. Nós iremos florescer no deserto, com as habilidades que o Senhor nos deu. Nós iremos florescer no deserto com a unção que o Senhor nos deu. Você tem unção do Espírito Santo. Você tem graça. Você é marcada por Deus. Você é uma mulher diferente. Você não é como as mulheres que estão no mundo. Vocês não são como as mulheres que estão na sociedade. Mas são mulheres que o Eterno marcou, que o Eterno escolheu e que Ele faz florescer. E não vai ter métodos humanos, vai ter métodos do céu. Deus tem recursos do céu para nos fazer florescer. Eu sei que em cenário de deserto, a gente é tentada a olhar para a sequidão do deserto. A gente é tentada a olhar para o calor do deserto que amassa a gente. A boca fica seca. Quando estamos no deserto, a gente sente o impacto do deserto. É difícil. Para caminhar no deserto, as pernas doem muito. É um caminho complicado. É difícil. Quando a gente está no deserto,
a gente olhar e ver a luz no fim do túnel. Só que hoje o Senhor nos diz e nos garante que haverá florescimento no deserto. Mas nós precisamos olhar para a solução, e a solução é Jesus Cristo. A solução é irmos até o Pai e pedir ao nosso Pai a estratégia, e pedir ao nosso Pai a condição. Tem projetos engavetados porque fica pensando, eu não tenho dinheiro. Mas se você for ao teu Pai e pedir ao teu Pai, fica tranquila. Porque no momento que Ele vê que é oportuno, Ele vai conceder. Tem sonhos na gavetinha do coração que parecem que não irão acontecer. Mas o segredo é ir até o Pai e falar, Pai, o Senhor colocou esse sonho no meu coração. Tá aqui, Jesus, o Senhor colocou. Eu tenho certeza que o Senhor me deu esse sonho. Eu tenho certeza que o Senhor colocou isso no meu coração. Agora eu preciso, meu Deus, fazer com que esse sonho tome forma. Mas eu preciso da tua direção. Eu preciso, Senhor, estar debaixo da tua visão. Então revela a visão, revela os próximos passos, revela o caminho, revela, Deus, onde eu tenho que ir, com quem eu tenho que ir, com quem eu tenho que falar, com quem eu tenho que andar, o que eu preciso fazer. Jesus, qual é a solução que eu preciso dar a mim mesma? Porque às vezes, irmãs, a gente quer buscar a solução de A, B, C e D. E a gente não enxerga que a solução está em dobrar o joelho e falar com Deus. Parece que a gente não tem fé suficiente, né? É uma coisa estranha. A solução é buscar em Deus, como Axa fez. Ela foi buscar no Senhor, Pai dela, e nós buscaremos no nosso Senhor Jesus Cristo, que nos fez a promessa e que hoje nos capacita, nos habilita e nos enche do Espírito Santo. Então, se você precisa de estratégia, receba a estratégia de Deus. Se você precisa de sabedoria, receba a sabedoria do Espírito Santo, ore, peça a Deus que Ele concede. Se você precisa de uma resposta de Deus, se coloque na presença dEle, perseverando. Porque quando a gente lê a história de Axa, a gente pensa que em um dia ela ganhou as terras do deserto e no outro dia as fontes estavam lá. Mas não foi bem assim. Tem um processo no meio disso. A terra não começou a florescer 3 dias depois. Tem um processo no meio disso. E aí, qual é o nome que a gente se dá? Perseverança. Eu preciso perseverar. Perseverar na oração, perseverar no pedido, perseverar crendo, perseverar buscando, perseverar. Tem pessoas que falta isso aqui para chegar lá. Mas aí faltando isso aqui para chegar lá, desiste, para de perseverar. Aí volta 10, 15 casas. Volta para o final da fila. Nós precisamos perseverar. Há uma promessa de Deus sobre a nossa vida. Há um convite do céu para nós. Ande no sobrenatural. E o deserto florescerá. Porque no Senhor nós recebemos todas as estratégias que nós precisamos. Então, mais uma vez, eu te pergunto, qual é a área da sua vida que hoje está uma terra seca? Pensou? Identificou? Agora saiba que o Senhor, Ele vai te fazer florescer nessa área. Você vai florescer nessa área. E não vai demorar esse florescimento chegar na sua vida. Porque hoje você entende que basta você se movimentar, buscar a solução no Senhor,
com fé, que Ele te concederá essa solução. E Ele é fiel, minhas irmãs. Tem deserto? Tem. Mas o deserto vai florescer. Porque o Senhor, Ele faz fluir águas até mesmo no deserto. Então, floresceremos para a glória de Deus. Porque fiel é aquele que começou a boa obra na nossa vida. Ele vai terminar. Ele vai concluir. Você vai florescer nesse deserto. Em nome de Jesus, eu declaro, profetizo sobre a sua vida. E foi isso que Axa nos ensinou. Que é possível, com estratégia, com coragem, com perseverança, com inteligência, com visão aberta, ser visionária é possível. Florescer no deserto, sem murmurar, sem reclamar, porque não adianta reclamar e murmurar. O que adianta é correr atrás da solução, com o joelho no chão, com a boca no pó, não desistindo jamais da oração, não desistindo jamais da promessa. Precisamos correr atrás da nossa promessa, perseguir mesmo, orar relembrando a Deus. Senhor, Tu me prometeu, o Senhor falou. E Ele cumprirá na nossa vida, minhas irmãs. Então receba essa palavra em nome de Jesus. Amanhã nós estaremos aqui novamente falando sobre mais uma mulher da Bíblia. E amanhã nós estaremos aqui de manhã. Amanhã nós estaremos aqui às 9 horas da manhã. E estaremos aqui falando sobre... Estaremos aqui amanhã falando sobre Jael. Não será eu que irei trazer essa palavra, vai ser uma amiga que vai vir aqui junto comigo e vai ser maravilhoso também compartilhar com vocês. Então amanhã nós estaremos aqui às 9 da manhã e vai ser uma bênção, estaremos falando sobre Jael. Recebam essa palavra, minhas irmãs, em nome de Jesus. Glória a Deus, Cris, que o Senhor te renovou nesse momento. Essa live estava programada para as 11 horas da noite, mas não consegui. Mas o Senhor tem um horário dele, né? O horário marcado. Ele sabia quem precisava dessa palavra. Ele sabia quem precisava ser renovado. Ele sabia quem precisava de uma resposta. E que bom que Ele fez. E Ele continuará fazendo. E vocês florescerão no deserto, em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos orar para encerrar. Vamos orar, vamos encerrar. E, minhas irmãs, nós estamos num propósito de oração e jejum no nosso grupo no WhatsApp. Então, se as irmãs que estão aqui quiserem participar do nosso grupo, é só ir lá na biografia e clicar no link e entrar no grupo Leitura Bíblica. É só entrar lá. Caso queiram participar conosco do propósito de oração e de jejum que nós começamos agora, nesse dia 7, e estaremos indo até 7 do mês que vem. Então ainda dá tempo de participar. Vai ser uma bênção. É só entrar no link na biografia. Vamos orar e vamos concluir aqui, em nome de Jesus. Pai, nós queremos Te glorificar e Te exaltar, Jesus, e declarar que o Senhor é santo e poderoso. Pai, muito obrigada por essa palavra. Muito obrigada, Senhor, porque aqui hoje nós aprendemos, Deus, que nós iremos florescer no deserto. Com as estratégias do Senhor, com a coragem que vem do Senhor, com a unção que flui do Senhor, nós floresceremos nesse deserto. Pai, edifica a nossa fé em nome de Jesus. Fortaleça, Senhor, a nossa fé em nome de Jesus. Pai, nos ajuda a fazer como Axa, a mulher que foi visionária, Deus, que olhou, Deus, de uma forma sobrenatural. Ela não enxergou aquelas terras apenas como aquelas terras estavam secas, mas ela enxergou a solução para que a terra frutificasse. Porque ela precisava viver, Deus, a abundância da promessa dela. E só seria possível viver essa abundância, Deus, se a terra frutificasse. E, Pai, faz frutificar na nossa vida a promessa do Senhor.
Faz frutificar, Pai. Em nome de Jesus, nos ajuda, Espírito Santo, edifica a nossa fé. Espírito Santo que sonda a nossa mente, o nosso coração, vem sobre nós derramando, Deus, um óleo de alegria, trocando as nossas vestes, ó Deus, nos dando vestes de louvor, de adoração. Troca as nossas vestes, Pai. Tira as vestes de lamento, em nome de Jesus. Que possamos, em nome de Jesus, viver o novo do Senhor, viver o tempo de bênção, de colheita, de paz, de crescimento, de abundância. Que possamos colher, Deus, os frutos, Deus, que foram semeados com lágrimas, Pai. Que possamos voltar colhendo, Deus, com o coração alegre, em nome de Jesus. Que a voz do Senhor, que é poderosa, que é majestosa, Deus, possa ecoar no nosso coração e na nossa mente. E que a Tua voz, Espírito Santo, venha nos renovar, venha nos fortalecer. Deus, em nome de Jesus, que a nossa mente seja cheia do Espírito Santo. Que o nosso coração, meu Deus, seja cheio do Espírito Santo. Pai, nos dê paciência, nos dê novas habilidades. Senhor, em nome de Jesus, nos dê mais coragem. Senhor, edifica a nossa fé. Coloca os nossos olhos, Deus, no sobrenatural. Coloca os nossos olhos, Deus, no que é eterno. Coloca os nossos olhos naquilo que vem do Senhor para o nosso coração. E que possamos, em nome de Jesus, Pai, desfrutar das bênçãos, das promessas do Senhor para a nossa vida. Abençoa a nossa casa, abençoa o nosso ministério, Deus. Abençoa, Deus, os planos, os projetos, Deus. Em nome de Jesus, Pai, que possamos crer e testemunhar em nome de Jesus das bênçãos, dos milagres, do renovo e da glória do Senhor na nossa vida. Pai, livra-nos de todo mal. Nos livra, Deus, das perseguições, das humilhações, das acusações. Vai, Deus, agindo com justiça, Deus. Vai agindo com graça e misericórdia, Deus. Em nome de Jesus, glorifica o Teu nome na nossa vida, na nossa casa. Fortalece as minhas irmãs, Deus, em nome de Jesus. Fortalece a fé das minhas irmãs. Abençoa, Deus, a família delas, Deus. Que a provisão chegue no celeiro delas, em nome de Jesus. Que a provisão chegue na vida delas, Deus. Dê saúde, dê graça, Senhor. Dê alegria, Deus. Que elas possam tomar posse, Deus, do novo do Senhor para a vida delas. E desfrutar, Senhor, desfrutar da Tua presença que é poderosa. Que elas sejam renovadas, avivadas, cheias do Espírito Santo. Que elas recebam dons espirituais, sonhos, visões, revelações do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Deus, derrama graça, derrama poder, Senhor. Som da mente, som do coração. Tira o que não presta, tira o que não é Teu. Senhor, nos tira de mesas que não glorificam o Teu nome. Nos tira de ambientes, ó Deus, que não glorificam o Teu nome. Senhor, revela o oculto e o escondido da nossa vida. E em nome de Jesus, Pai, que possamos viver a Tua vontade para a nossa vida. Nos cobre com o Teu sangue, com o Teu poder. Que a nossa família seja abençoada. Que a nossa casa seja próspera e que possamos, no nome de Jesus, tomar posse da Tua palavra e que possamos florescer, Deus, no deserto. Em nome de Jesus, que as Tuas bênçãos possam nos perseguir, porque a Tua palavra nos garante, Deus, que a bênção do Senhor persegue aqueles que obedecem, nos torna mulheres obedientes, mulheres sensíveis, mulheres com o coração limpo, purificado, lavado na água do Espírito. Pai, em nome de Jesus, que possamos florescer para a honra e glória do nome do Senhor. Eu Te agradeço, Jesus, por essa palavra de bênção, de graça, de vitória, Deus, de renovo, de cura, de transformação. Seja conosco em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Graças a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe vocês, minhas irmãs. Muito obrigada a todas que estiveram aqui, receberam essa palavra. Essa palavra também estará disponível no feed e no YouTube. Que Deus abençoe a vida de vocês. E até amanhã, se Deus permitir. E se as irmãs estiverem com a possibilidade, estejam conosco amanhã também, às 9 horas da manhã. E será maravilhoso, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês e até amanhã, para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Um grande beijo. E até amanhã. Fiquem na paz do Senhor. Tenham uma noite de descanso, de vitória e de sonhos proféticos em nome de Jesus. Deus abençoe, minhas irmãs.